Olá, escultores e aspirantes de todo o Brasil! Bruno Moz aqui da Arcadia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal sobre Oil Clay. Nossa, Bruno, mas você falou sobre Oil Clay no vídeo anterior, eu tô revendo o vídeo por acaso? Não, pessoal, esse é mais um vídeo sobre Oil Clay, só que agora eu quero fazer algumas reviews sobre as diversas densidades desse material que é tão importante para o nosso estudo de escultura. É a massa principal que a gente utiliza para fazer os nossos personagens favoritos. Então eu acho que é interessante dedicar um vídeo para cada densidade. No vídeo de hoje eu vou começar falando sobre a plastilina e o Oil Clay Soft, que são as primeiras densidades desse material. Então, caso você esteja caindo aqui de paraquedas e não conhece a Arcadia, eu falo aqui tudo sobre escultura. Existem inclusive algumas videoaulas aqui no canal onde eu ensino personagens cartoons super divertidos aí, como o Pica-Pau, Papaléguas e o Coiote, para você sair realmente do zero e conhecer um pouco mais de escultura, quem sabe fazer inclusive seu primeiro personagem cartoon. Então confira aqui as playlists que tá muito legal. E então se inscreva, pessoal, faça parte aqui da nossa família e deixa aquela curtida para fortalecer os vídeos aqui no YouTube. E para você que também não conhece nada de escultura, eu preparei algo muito importante para você, que é o meu guia de escultura para iniciantes. Se você não conhece nada de escultura, baixe esse guia que tem informações vitais, sensacionais para você dar os seus primeiros passos aqui no hobby, conhecer mais de materiais como a plastilina, oil clay, polymer clay, ferramentas. Você vai conhecer muito mais sobre isso e com certeza vai colocar a mão na massa e fazer alguns dos seus personagens favoritos. Então, baixa o guia aqui na descrição e bora pôr a mão na massa. Então vamos relembrar, o que é o Oil Clay? Oil Clay é uma argila sintética, né? Como se fosse uma argila sintética feita à base de óleos e ceras. O Oil Clay vai estar sempre fresco e pronto para modelagem. Isso quer dizer o quê? Ele não seca. Ele nunca vai secar, ou seja, você vai poder passar, sei lá, anos sem mexer na sua escultura. Se você quiser voltar depois de muito tempo e desmanchar ela e remodelar a sua escultura, você pode. Beleza? Essa é a grande característica e a melhor característica, inclusive, da Oil Clay. Então, caso você inclusive não tenha visto o vídeo anterior que eu falei mais a fundo sobre esse material, assista, vou deixar aqui linkado inclusive, pessoal, e aprofunde-se mais no conhecimento sobre esse material, sobre o Oil Clay, que é tão importante para o nosso estudo. Outra coisa, eu não vou citar marcas aqui no vídeo, simplesmente porque, pessoal, tem sempre aquela coisa, vai que eu recomendo uma marca que você não gosta, ou então o fabricante às vezes pode dar alguma coisa ruim, vem algum lote ruim para você, e aí você vai reclamar comigo. Então eu não vou citar nenhum nome, até para não menosprezar uma massa e, vamos dizer assim, superinchar a bola de outra massa, de outro fabricante, beleza? Então aqui não haverão nomes discriminados sobre essas massas, beleza? Mas vamos falar um pouco mais sobre Oil Clay Soft e plastilina. Então, voltando um pouco atrás, não sei se vocês lembram que em vídeos anteriores eu comentei que depois de ter feito alguns anos de experiência com biscuit e outros materiais, o primeiro Oil Clay que eu conheci foi um Oil Clay Hard, certo? Depois de mexer com Oil Clay Hard e ver que era um clay muito bom, eu meio que me apaixonei pelo Oil Clay, eu descobri que existiam diversas densidades. E aí, logo de cara, depois do Oil Clay Hard, eu conheci a plastilina. Então, eu fui meio 880 nesse caso, né? Eu tava aí numa densidade bem mais consistente, bem mais dura, e fui para a densidade mais mole que tem, como o pessoal fala mole, o certo seria macia, né? De qualquer forma, eu comecei a fazer esculturas com plastilina. E assim, eu comentei já algumas vezes, plastilina ela é muito boa para fazer peças grandes e para você ter agilidade. Mas eu confesso que algumas plastilinas não me trouxeram tão boas experiências assim não. Temos aqui então um pedaço de plastilina, sim, e assim, não se engane pela cor não é um pedaço de carne. Essa cor inclusive é uma das cores mais comuns de massa, viu pessoal? E algumas pessoas chamam de cerâmica, né? Enfim, ou massa vermelha, enfim, não importa a cor. Saiba que inclusive plastilina é uma das massas que mais tem cores variadas, e é legal até por isso. Mas assim, vamos lá. Plastilina, o legal dela é que você pode até inclusive tirar pedaços dela sem dificuldade nenhuma. Você dá esses, como eu gosto de dizer, esses belisquinhos na massa, né? Ó, e os pedaços saem com muita facilidade. Você nem precisa usar uma espátula de pedreiro, né? Por exemplo. Mas você até pode usar, ó. Olha como desliza com facilidade, parece manteiga. Isso porque a massa realmente é muito macia. E assim, ó, deixa eu aproximar aqui.
O bom da plastilina é que justamente você não precisa aquecê-la, inclusive com o calor da mão e o atrito, né, dos dedos, sovando ela, você vai deixar ela ainda mais macia e você vai ter uma massa flexível, boa para você modelar principalmente peças grandes. A questão é que nem todo mundo gosta de peças muito grandes e muitas pessoas não têm espaço para isso. Mas veja como é fácil. Ó, aqui eu estou brincando ainda com a massa, mas se eu quisesse, eu poderia simplesmente utilizar até a espátula para cortar ainda mais rápido, mas nem precisava, era só eu puxar aqui e dar um aperto ou dois e já tem uma massa pronta para eu blocar, para eu acrescentar na minha escultura. Então aqui tem um exemplo de uma figura, né, de uma escultura que eu fiz com essa plastilina. É um exercício aqui de rosto feminino e, como vocês podem ver, ela é considerada grande, né? Ela é um pouco maior que um para dois aqui, ó, maior que minha mão. Foi um exercício bacana e para fazer esse tipo de peça grande, realmente essa massa é muito indicada, agiliza muito o processo. Pessoal, mas esse aqui é um exemplo que, digamos, me deu um pouco de trabalho. Essa é uma peça mais ou menos na escala 1:5, né, um pouco maior. Essa peça é antiga, né? Eu não ligava muito para escala na época. É uma personagem que eu inventei e eu fiz ela nessa plastilina. No caso, não é da mesma cor que a outra e também não é da mesma marca. Mas é basicamente uma plastilina muito gostosa de mexer, muito macia, mas que na hora de você aplicar você vê que é macia demais. E aqui vem alguns problemas, que eu vou listar um pouco mais depois, mas essa plastilina em si, depois de um tempo você nota que ela vai dando umas rachadas, né? Nossa, mas você não falou que o clay era estável? Não a plastilina. A plastilina ela vai dando umas rachadas, principalmente se você vai fazer algo menor com uma pose mais dinâmica, digamos assim. E eu nunca gostei de ter outros adendos, pessoal. Tipo, tem um pessoal que gosta de fazer forcas, né? Ou hastes no meio das pernas dos personagens. Eu não gosto disso e não recomendo ninguém utilizar. Mas realmente, quando você estuda com plastilina, é um pouco mais complicado você não depender dessas coisas. E essas rachaduras às vezes acontecem mesmo em peças que você tem certeza que está tudo estável, que a estrutura está super firme, tudo super bem feita, como é o caso dessa daqui. Tá super estável, super firme aqui na madeira, nunca deu problema nenhum, só que começa a ter essas rachaduras com o passar do tempo, por conta do clay ser tão macio, né, tão mole. Ó, então tá aqui mais um exemplo com outra cor de plastilina, né, da mesma marca da anterior, inclusive. E assim, até nesse caso, esse caso foi um exemplo até mais ok, né, ele tá na escala 1:4. Dá pra fazer, como eu sempre digo, pessoal, dá pra fazer escultura com qualquer massa, basta você realmente saber aplicar os conceitos, ter um bom método. Aqui não é tão recomendável, né? Eu ainda fiz vamos dizer assim, uma brincadeira com outras massas, né? Aqui tem outras densidades de massas que eu vou falar em outro vídeo. Mas eu comecei esse estudo numa madrugada, brincando, eu me empolguei, no dia seguinte eu fiz a parte dos detalhes, né? E assim, o bom é isso, dá pra fazer um estudo rápido. Eu só não aconselho fazer o que eu fiz nessa outra peça. Essa Demon Hunter aqui é uma das minhas esculturas favoritas, né? É uma das que eu mais gostei de fazer. E eu fiz ela em plastilina também. Eu comecei fazendo como se fosse só um exercício, acabei me empolgando e quis finalizar ela. E assim, pessoal, fazer realmente um estudo como esse em plastilina é muito trabalhoso, porque às vezes a massa, mesmo sendo de uma modelagem mais rápida, para você fazer detalhes e tantas coisinhas que tem aí na armadura dela, com uma massa tão macia, tão instável como a plastilina, é um trabalho extra, né? Eu fui meio burro de ter me empolgado de fazer um exercício com essa massa, devia ter feito com um clay firme, que eu vou falar inclusive em outros vídeos, mas enfim, valeu pela experiência. Essa escultura já tem aí uns 8 anos. Na época eu estava bem viciado em jogar Diablo 3, então quis fazer para homenagear essa personagem que eu gosto bastante. Mas assim, não recomendo vocês utilizarem plastilina para fazer uma figura tão detalhada, mesmo que seja na escala 1:4. Então já vimos que plastilina também é um clay soft, né? Muitas pessoas acham que não, que plastilina é uma coisa e clay soft é outra. Eu já comentei que não é. Plastilina é um clay soft mais macio e mais instável que os outros clays, beleza? Mas também é um oil clay. E assim, eu quero falar agora um pouco mais justamente sobre o clay soft propriamente dito.
O Clay Soft é o clay que eu acho que eu acabei mais utilizando nas minhas aulas, em todas essas aulas, durante todos esses anos, principalmente por conta da agilidade que ele me proporciona. Então por que você não usou plastilina? Porque o Oil Clay Soft, ele é com certeza muito mais estável que a plastilina. Já existe ali uma certa diferença, né? Quem já mexeu sabe que existe. E você consegue modelar peças grandes e peças médias, inclusive, com muita, mas muita tranquilidade. O Oil Clay Soft é uma massa muito bacana, realmente, pessoal. Inclusive, a gente fala de plastilina para peças grandes é legal. Eu já recomendo o Clay Soft de uma vez. Você vai ter mais estabilidade, mais segurança, inclusive, para modelar um busto grande, como esses que eu vou mostrar para você. Essas esculturas, no geral, todas que eu vou mostrar, eu acabei fazendo em algum workshop, em alguma aula, para demonstração, no geral, de algumas técnicas para os meus alunos, então eu precisava de agilidade acima de tudo. Bom, tem esse busto do Batman Vampiro que eu fiz lá na Horror Expo. Eu tô dando uma mexida nele aqui nessa parte, mas ele está na escala 1:1. Na verdade, eu até deixei ele um pouco maior do que 1:1, porque ele é meio que um monstro, né? Então a graça era deixar ele gigantão mesmo. E eu fiz ele com Clay Soft. E olha só, diferente de outras figuras que eu já fiz nessa mesma escala, ele não tem rachadura nenhuma. Tem peças feitas na plastilina que começaram a rachar tanto que eu resolvi até desmanchar. De tanto que ela racha, né? Principalmente por conta do transporte, é muito ruim transportar figuras em plastilina. Oil Clay Soft para uma peça grande como essa já é mais tranquilo. Ó, de lambuja aqui do lado, ó, o próprio Thor aqui, ele também foi feito em Oil Clay, aí no caso para demonstrar diversas técnicas aqui de roupas, acessórios, armaduras também para os meus alunos. E aqui também temos o Geralt. Na verdade, quase todas essas peças aqui e até algumas ali são feitas no Oil Clay Soft. Ó, mesmo nessa peça dos Geralt, ele tem aí uns 45 centímetros na escala 1:4. Foi uma peça muito bacana de fazer, principalmente por causa dos detalhes, e foi feita num workshop também. E aí você pode falar, nossa Bruno, mas pelo amor de Deus, fazer esse monte de detalhe com Oil Clay não é quase a mesma coisa que plastilina. Inclusive eu usei plastilina aqui no fogo. Realmente existe uma certa dificuldade em fazer detalhes na Clay Soft, né? Mas eu acabei pegando o jeito com o passar do tempo, pegando até gosto de fazer isso. Ó, o Loki aqui também foi feito na Clay Soft. Também foi uma peça de workshop, de demonstração nas aulas para os meus alunos. Eu peguei um gosto de modelar com essa massa por conta da agilidade que ela me proporcionava. Eu precisava ter agilidade para explicar para os alunos. Então eu tenho aqui um pedacinho de Oil Clay Soft. Vou mostrar para vocês um pouco como que se manuseia. Você pode ver que assim ele ainda é macio o suficiente para a gente arrancar pedaços dele só dando uns belisquinhos aqui, né? Mas eu vou cortar um pedaço dele aqui com a espátula. Ó, ele já oferece um pouco mais de resistência do que a plastilina e olha só, também tem a mesma elasticidade, como vou dizer, a mesma maciez, porém um pouco mais de estabilidade. Eu posso aqui amassar ele, sovar ele com as mãos, talvez até com a mesma facilidade que eu sovaria a plastilina, só que aqui eu vou ter mais estabilidade, né? A questão é que ele e a plastilina ainda vão ter uma coisa que é muito negativa para algumas pessoas. Eu vou comentar daqui a pouco sobre esses aspectos negativos. Mas olha só que legal, você pode inclusive separar pedaços, né? E ele não fica farelando. O legal dos clays mais softs é isso, eles têm mais adição de óleo, então eles vão ser mais macios por conta disso. Clays com mais cera vão tender a ser mais secos. Clays com mais óleo vão tender a ser vão ter mais maciez, logo vão inclusive ser mais fáceis de manusear, principalmente para pessoas que às vezes acham ruins clays mais hard, como, sei lá, o C9. E como eu falei, pessoal, muitas pessoas reclamam da plastilina e até do Clay Soft. Afinal, quais são essas dificuldades dessas pessoas, né? O Clay Soft e a plastilina, como eu disse, eles são às vezes macios demais para algumas pessoas. Mas vamos dizer que acho que a característica que as pessoas mais reclamam dele é o fato dessas massas serem um pouco grudentas.
Se você prestou atenção, eu falei que elas têm mais óleo do que cera, logo elas vão ser mais macias e logo muitas delas também vão ser mais grudentas. Existem diferenças de fabricantes, mas normalmente se a massa é mais mole, ela vai ter mais óleo, logo vai ser mais grudenta. Em alguns casos, se a massa não é tão grudenta, é porque eles colocam alguns outros aditivos que a massa acaba ficando até um pouco seca. Então, sendo bem sincero, eu prefiro que a massa seja um pouquinho grudenta do que uma massa macia e seca. É estranho isso. De qualquer forma, essa é uma das reclamações das pessoas. Para quem transporta muito a escultura, também não é recomendável o clay soft e a plastilina, porque realmente, pessoal, não é uma massa 100% estável, né? Principalmente a plastilina, já falei, ela racha mesmo se você for fazer transportes, mesmo se for uma peça grande. Então, por conta dessas instabilidades, às vezes as pessoas acabam não tendo muita empatia com isso. E também, pelo fato da massa ser mais macia e condicionada ao clima, ao calor, pessoas de regiões mais quentes do Brasil realmente às vezes vão adquirir um clay soft e num calor de 30, 40 graus ele vai ficar derretendo, praticamente vai parecer manteiga. Então realmente essa massa soft não é recomendável para climas quentes. A última coisa que o pessoal costuma reclamar sobre a plastilina e o oil clay soft é que não dá para fazer detalhes nessas massas. Particularmente eu acho que isso é um mito e eu já provei para vocês que é por conta de eu ter diversas esculturas aqui em que eu fiz diversos detalhes, né? De detalhes com mais nível de dificuldade até detalhes com menos nível, enfim. É o que eu sempre falo, pessoal, dá para você fazer detalhes e modelagem em geral com qualquer massa, basta você ter uma certa experiência e inclusive saber aplicar direito um método, ter também um estudo e um esforço, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Nesse caso também, esse negócio de não dá para fazer detalhes é porque o pessoal muitas vezes pode estar acostumado com um clay mais estável, que será inclusive tema dos próximos vídeos. E se você quer se especializar, quer aprender escultura totalmente do zero ou quer se aprimorar, faça parte da nossa Academia de Escultura, pessoal. O link tá aqui na descrição do vídeo. Beleza? Pessoal, muito obrigado para vocês que ficaram até agora no vídeo. Comente aqui qual foi a sua experiência até hoje com plastilina e oil clay soft. Eu quero muito saber e é claro que o vídeo só termina nos comentários. Um grande abraço, compartilhe aqui esses vídeos da Arcadia com seus amigos. Nos vemos numa próxima e avante, escultores!